Olá, gente! Agora vamos às questões relacionadas às revoluções inglesas. Primeira, Enem 2012, questão 11. É um texto. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Declaração de Direito. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente em... Quem está perguntando? Olha, qual que era a peculiaridade inglesa, primeiramente, e o segundo, qual que era o regime político que predominavam na Europa continental na época. Letra A. Redução da influência do Papa? Não, porque não era isso que estava na Inglaterra. Essa particularidade da Inglaterra não era redução da influência do Papa, até porque não tinha nenhuma influência do Papa. E teocracia? Não, essa aí a gente já viu que não é. B. Limitação do poder do soberano? Sim, porque o poder do rei era limitado pelo parlamento e pela Constituição. E absolutismo, porque absolutismo era o modo de governo que estava comum na Europa durante aquele momento histórico. C. Ampliação da dominação da nobreza e república. Primeiro, não era comum na Inglaterra que fosse república e não era a ampliação da dominação da nobreza. Até porque não tinha uma dominação da nobreza. Tinha a Câmara, um povo da nobreza e os comuns. D. Expansão da força do presidente e parlamentarismo. Bom, primeiro que lá não tem presidente, né? Tem um parlamento e um rei. Não é o parlamentarismo que estava sendo o estilo de governo comum na Europa na época. E. Restrição da competência do Congresso? Não, porque não houve uma restrição da competência do Congresso. Essa não era a particularidade. Na verdade, a particularidade era justamente o contrário. Era o parlamento ter uma participação maior, né? E presidencialismo. Presidencialismo não era o modo comum de governo, era o absolutismo, o modo comum de governo da Europa na época. Então, letra B. Próxima questão. Unifesp SP. Nas outras monarquias da Europa, procura-se ganhar a benevolência do rei. Na Inglaterra, o rei procura ganhar a benevolência da Câmara dos Comuns. Essa diferença entre a monarquia inglesa e as do continente deve-se a. Ao rei Jorge III, que, acometido por um longo período de loucura, tornou-se dependente do parlamento para governar. Não tem nada a ver com o assunto. O que fez mesmo essa questão de ter que agradar o parlamento foram as revoluções que aconteceram na Inglaterra. B. Ao fato de a Casa de Hanover, por sua origem alemã, gozar de pouca legitimidade para impor aos ingleses o despotismo esclarecido. Também não tem nada a ver. É mais a questão mesmo das revoluções que vieram que o país realizasse essas mudanças e tornasse uma monarquia parlamentarista e constitucionalista. C. Ao início da rebelião das colônias inglesas da América do Norte contra o monarca, que obrigou a fazer concessões. Não, porque esse assunto
das colônias inglesas não está relacionado ao que aconteceu, a essas revoluções, a questão do parlamentarismo não está relacionado. A particularidade da evolução política inglesa, a qual, graças à Carta Magna, não passou pela fase da monarquia absolutista. Bom, lá passou sim pela monarquia absolutista, mas houveram vários fatores que fizeram essa monarquia modificar, né? E as revoluções políticas de 1640, puritana, sim, e 1688, gloriosa, que retiraram do rei o poder de se sobrepor ao parlamento. Exato, é a letra E. Porque as revoluções, puritana e gloriosa, fizeram com que a monarquia se tornasse parlamentarista e que seguisse uma constituição.